Se eu te perguntar quem é Dercy Gonçalves, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Uma atriz que falava muito palavrão? Uma velha reverente, sem pudores, que mostrava os peitos na TV? Sim, ela era isso, mas você já considerou a Dercy uma das atrizes mais importantes do Brasil? Que, de certa forma, revolucionou a atuação aqui e que é impossível não ter sido influenciado pelo trabalho dela? Talvez você ache que eu tenha exagerado um pouco, mas não tanto, e eu vou explicar o porquê. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. A Dercy dizia que inventou o modo brasileiro de representar, um jeito específico de atuar que depois passou a ser imitado por vários atores e atrizes até se estabelecer como uma escola de atuação no Brasil. E é óbvio que existe um certo exagero nisso, porque o jeito de atuar dela é composto por técnicas, ou melhor, procedimentos, que são usados há milênios pelos artistas populares. Se a gente considerar só o Brasil, de um lado a gente tem as manifestações festivas e tradicionais da cultura popular, como a Folha de Reis e os seus palhaços, ou o Cavalo Marinho e suas figuras, por exemplo, e do outro lado tem as muitas formas de teatro cômico brasileiro, com tradições sólidas e ininterruptas, como o mamulengo, o circo-teatro, o teatro musicado e a comédia de costumes. Foi no caldo dessa cultura e teatro populares que a Dercy aprendeu seus procedimentos de atuação, ao iniciar a carreira em 1928, aos 21 anos, em pequenas companhias de teatro mambembe itinerante no interior do estado do Rio de Janeiro, e tendo seu processo de formação como artista no jeito típico dos gêneros populares. Na prática, ao se apresentar várias vezes por dia e a observar e imitar os artistas mais experientes. E classificar o estilo de interpretação da Dercy como brasileiro também é, no mínimo, controverso. Mas antes de problematizar isso, eu queria analisar como os estilos de atuação se desenvolveram aqui ao longo da carreira dela. No começo do século XX, o teatro no Rio de Janeiro podia ser dividido em basicamente duas vertentes, o ligeiro e o declamado. O ligeiro abarcava diversos gêneros musicados, sendo um dos principais o teatro de revista, com espetáculos divididos em quadros, um prólogo no começo e apoteoses nos finais dos atos, e composto por números musicais e esquetes cômicas que tratavam dos temas da atualidade, com sátiras políticas, paródias, caricaturas de pessoas reais e personagens alegóricos. O estilo que tinha se estabelecido desde a década de 20 era a revista carnavalesca, em que os quadros eram bem independentes, sem um fio condutor, e marcada pelos ritmos e músicas populares, em uma ligação direta com a temática do carnaval, com marchinhas e até com Rei Momo como personagem fundamental. A Dercy trabalha em revistas logo nos primeiros anos da carreira, no fim dos anos 20, e de 1942 em diante, quando ela entra na companhia do Walter Pinto, vai se estabelecer como uma das principais comediantes do gênero. Enquanto no teatro ligeiro a música tem um papel fundamental e estruturante, o declamado era o teatro da palavra, literário, dedicado principalmente a dramas, tragédias e altas comédias. Com grande influência do teatro português e por um bom tempo até falado com um sotaque de Portugal, a força do declamado estava no primeiro ator ou atriz, alguém de muito carisma e admirado pela sua capacidade de recitação. A grandeza da expressão sentimental e eloquente da palavra, a partir de uma embocadura pessoal. Do século XIX até meados do XX, o teatro declamado é o representante do teatro oficial, ou seja, aquele que as classes dominantes financiam e exaltam como uma grande arte, com A maiúsculo, por ser um gênero puro que não se misturava com a música. Essa diferença entre o que é considerado uma arte de verdade e o que é algo menor já foi repetida em diversos contextos históricos e com diferentes critérios estéticos, mas ela sempre parte de quem detém o poder político, econômico e ideológico. As elites, que querem naturalmente manter os seus privilégios e então usa a arte para legitimar isso, como uma forma de justificar uma superioridade estética, moral e intelectual. O teatro declamado vai ser exaltado justamente porque corrobora e difunde os valores das classes dominantes, enquanto que as culturas de quem não pertence a essa classe, o camponês, o pobre, o preto, o LGBTQIA+, o indígena, vão promover o imaginário com modos de vida mais coletivistas e, portanto, vão ser uma ameaça àqueles privilégios históricos de classe. Por isso, essas culturas populares, por muito tempo e até hoje, vão ser consideradas entretenimento barato. São criados critérios artificiais para separar dois tipos de cultura. Eu tenho sensibilidade estética. Isso faz pensar e enobrece a alma. Isso é o ópio do povo, vazio, brega. Eu sei o que é o belo. Então, é criado um marcador de classe que no fundo quer dizer, esse espaço é meu, e você não ousa se comportar de um jeito diferente. Empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Isso aqui é coisa de incompetente, pessoas frustradas, cara que não vê objetivo na vida. Então eles acham que essa porcaria, o cara
analfabeto, rapaz. O melhor é que ela fala que isso é arte, né? Não é? Mas, voltando à diferença entre o teatro oficial e o ligeiro, essa questão ainda pode ser analisada a partir de um outro conceito: o grotesco. Existem diferentes teorias do grotesco, tá? Mas eu vou falar com base no filósofo russo Mikhail Bakhtin, no seu livro A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais, Rabecona. O que é interessante aqui é que ele diz que o grotesco é inerente à cultura popular, seja em manifestações artísticas, festivas ou até no próprio cotidiano, e sempre com a perspectiva de subverter a ordem e os padrões estabelecidos. Uma referência disso é o carnaval e outras festas similares, que promovem uma abolição das regras e dos comportamentos sociais, onde em alguns lugares da Europa medieval eram celebradas missas para asnos e bobos da corte governavam como reis. O grotesco está preenchido dessa cosmovisão carnavalesca, em que o mundo vira de cabeça para baixo. Um elemento fundamental para isso é o rebaixamento, que transfere tudo que é elevado, ideal, espiritual e abstrato para o plano concreto, material e corporal. Nesse sentido, o riso e a comicidade são essenciais, porque rebaixam os opressores, as angústias e os temores. O grotesco destrói a seriedade unilateral, os conceitos atemporais e permite reconhecer as próprias limitações humanas, libertando qualquer pulsão recalcada. Ao fazer isso, o grotesco libera a consciência, o pensamento e a imaginação humana, que ficam assim disponíveis para o desenvolvimento de novas possibilidades. É fácil notar no teatro popular como os e as artistas exploram muito o rebaixamento grotesco. As suas vontades e ideias são de uma racionalidade corporal, que evita qualquer psicologismo. E todas as características da natureza humana são colocadas em jogo, mesmo nos seus aspectos fisiológicos e escatológicos. E a Dercy foi mestre em fazer isso e desenvolveu ao longo de décadas um modo de falar e de agir grotescos. Com relação à linguagem, ela utiliza várias gírias e expressões coloquiais. Não me chutei uma escrachação, eu me estrepei. Olha a boçalidade. Neologismos. Tem bacalhau com rabanada, chama-se rabalhoada. Trocadilhos. Da sua envergadura. Ele disse que eu uso ferradura. E reduz nomes a alcunhas, Rua das Marrecas, pelada. que dão a eles uma característica positiva ou negativa. Porra, por que não botaram uma marreca cabeluda aqui? Assim, ao contrário do discurso empolado do teatro oficial, a grandeza da expressão sentimental e eloquente da palavra, ela usa uma linguagem familiar, compartilhada entre a atriz e o público, e que então estabelece uma relação sem hierarquias, de igualdade. Não monogâmica, muitas vezes a graça é gerada justamente pela quebra desse registro melodramático para um cotidiano. Pelo amor de todos os santos, me faça a gentileza de se retirar. Quer me fazer essa gentileza? E o procedimento mais icônico do rebaixamento da linguagem é o palavrão. O palavrão é a fome. Que foi adotado depois dela ver um espetáculo português em 1951. Eu não falo palavrão. Gíria brasileira. E é quase um elemento síntese do estilo de interpretação da Dercy. Linguagem brasileira. Eu não falo português. Ela diz que o palavrão tem que ser usado com naturalidade, como uma vírgula. Puta que pariu! Nesse caso, ela não destaca o palavrão quando fala. Não vou representar essa porcaria, essa merda grande. Não... Porra, só tem palavrão. Mas também pode usá-lo se for para enfatizar, por exemplo, uma surpresa, com pausas, tom de espanto. A mãe, né? Porra! E uma expressão incrédula, o que aumenta essa impressão de espontaneidade. No caso de um xingamento, a Dercy pode utilizar expressões longas e interromper o palavrão pela metade. Na mesma hora eu mando, ai, tomar no... Ser verborrágica, histriônica e dizer termos inusitados e excêntricos. Pirão, que monstro! Cafajeste! Fera da Penha, maníaco do parque. Enfim, ela mistura todos esses procedimentos e faz uma carnavalização festiva da língua, que, porra, é foda pra caralho. Outro procedimento que também é muito utilizado na cultura popular são os duplos sentidos, que dão enfoque pro sexo e pras partes baixas, que são os elementos centrais do corpo grotesco. O duplo sentido pode existir por causa do formato de determinado objeto, por uma rima, Vamos brincar de outra coisa. Vamos brincar de birimbau. ou ser criado só pela entonação ou gestual malicioso. Ah, eu já tô com a camélia reganhada de tanto ganhar camélia. Afinal, no Brasil, qualquer verbo seguido de um artigo definido e um substantivo é gíria pra sacanagem. Eu quero te mostrar minha pirâmide, tá linda. Eu tenho uma puta pirâmide. E esse foco no sexo não é só putaria. No grotesco, o corpo é a manifestação concreta da imperfeição do ser humano e é eternamente incompleto. Ele então busca se preencher de tudo aquilo que vem de fora, guiado pelos impulsos do baixo ventre.
o sexo e a fome. A mulher pega a bacia, bota no chão, pega a murinha, bota a água e pochoca. Porque não é o lavar, é o pochoca que é feio, né? Sentimentos idealizados como o amor são rebaixados para sua expressão carnal. Eu tenho um amor profundo pelo Armando. Não é só nhanhá que eu quero, não. Não. Não, eu quero nhanhá e ficar. Nhanhá. Mas isso não vai continuar, não. Vai, Não vai, continuar, vai. não. Vai, Não, tia. Vai que eu tenho um método bom que eu... O transar, o comer, o beber, o cagar são as suas formas de interação com o mundo. O melhor do mundo é comer. Pra mim, é melhor do que trepar, melhor do que fazer bobagem, muita bobagem. Pra mim, comer. Comer e dormir são as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom. A cagar é ótimo. Oh, que mingau é esse cor-de-rosa que botaram dentro aqui do meu vinho? Não! Tudo que ultrapassa as fronteiras e limites do próprio corpo é destacado. Comida pra pobre, estrogonofe, bolinho de roquefort, lagosta milanesa, caviar, fazer batata sauté, petit pois, xixi de galinha, cocô a Mato Grosso. Assim como as partes que mediam essa relação com o externo. Os orifícios, os olhos arregalados, a boca escancarada. Bonjour, mon amour. Como ça va? Bien, bien, merci. Merci beaucoup, n'a pas de quoi, não há lugar, também te lavar. A Dercy reage a tudo que acontece ao seu redor e sabe expressar muito bem as mais diversas emoções através de caretas e do corpo grotesco. Vai, meu nego, vai ver se eu tô lá na esquina. Vai, querido. Ai, vou te mostrar quem é homem aqui. Vocês não são de nada, vocês são é de fritar bolinho. Ai, Paulo, me leva pra Baú. Baú. Pra quê? Põe essa senhorita pra fora. Não me bota pra fora, não, seu narigudo. Sai daqui, Saia daqui. Essa mulher é louca. Saia. O cinema nacional não vai pra frente. Se o teatro oficial reproduz os valores estético-ideológicos das classes dominantes, conforme essas classes e os seus valores se alteram, as características valorizadas no teatro oficial também mudam. Isso pode ser observado a partir da década de 20 no Brasil, com a importação de procedimentos cênicos do teatro moderno europeu, um processo que se fortalece nos anos 40 e vai ter no TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, o seu representante mais ilustre. O teatro moderno, então, se torna um novo teatro oficial, respaldado e financiado pela alta burguesia, que ansiava pela modernização europeia e criticava os teatros declamado e musicado. O teatro de revista, por sua vez, entraria em declínio a partir dos anos 50, depois de um crescimento vertiginoso dos cenários e figurinos deslumbrantes, musas internacionais, que se torna insustentável financeiramente. Com os artistas em um papel cada vez mais secundário, a Dercy sai da companhia do Walter Pink em 1946 e precisa se reinventar artisticamente. Ela tenta atrair um público diferente do seu usual, com comédias musicadas, um meio termo entre o teatro ligeiro e o declamado, mas isso não dá muito certo. Até que em 1954 ela se muda para São Paulo e recebe do Teatro Cultura Artística a proposta de empréstimo para um espetáculo com uma condição, que a atriz encenasse uma comédia. Sem música. Ela então estreia Uma Certa Viúva e a peça bomba. Esse é um ponto-chave na carreira da Dercy, porque a mudança da revista para comédia não é trivial, porque essas comédias faziam parte do repertório do teatro oficial, produzido e voltado a um público mais elitizado que a revista. E além disso, se na revista os quadros eram independentes, com personagens tipificados ou caricaturas de pessoas reais, agora na comédia ela teria que fazer um espetáculo com personagens fixos, ficcionais, em um enredo contínuo, com começo, meio e fim. Para ajudar nessa transição de gênero, a Dercy contrata os artistas mais hypados do teatro moderno no Brasil, vinculados aos métodos de atuação do Stanislavski e de outras escolas europeias. Essa galera instaura um outro modo de produção e de formação profissional, da técnica, bem formalizado, conceitual e depois acadêmico.
e que tinha como requisitos básicos, por exemplo, a realização de muitos ensaios para desenvolver uma obra e a fidelidade ao texto. Só que a Dercy não vai se sujeitar a isso e, em português bem claro, taca o foda, se sobrepondo à direção e à dramaturgia e impondo seu estilo de interpretação no teatro oficial. Tá bom, queridinha? O que mais? E se nas comédias ela não podia mais improvisar à vontade, como nos quadros da revista, ela aprende a improvisar dentro da estrutura do texto, mantendo o ritmo e o fio narrativo. E esse improviso é uma das suas características mais marcantes como atriz. Enquanto muitos comediantes improvisam a partir de um repertório prévio de piadas ou gags, a Dercy não tem nada pré-determinado. A sua única base é o seu modo de agir e de falar grotescos. Ela fica elaborando constantemente o que vai falar enquanto fala, com uma série de idas e vindas, silêncios e gaguejos, até achar o riso. Ele falou assim, olha, porra, tô esquecida depois dessa porra dessa operação. Já os espectadores, por outro lado, sabem que estão vendo algo único, ficam completamente ligados no aqui e agora da representação teatral e criam uma conexão fortíssima com a atriz. Tua boca, filha da puta! Que então pode levar o público para onde quiser. Oi, que beleza! Chega, porra! Assim, ela consegue atrair para o teatro oficial espectadores de todas as classes sociais, que iam ao teatro para ver a Dercy e porque sabiam que, não importa o texto que fosse, ela ia fazer no seu estilo. Essa liberdade carnavalesca em cena faz com que parte da elite intelectual e artística critique a atriz por não respeitar a dramaturgia e a direção, o que só ressalta a própria caretice e o conservadorismo moral de quem se vendia como moderno e inovador. O que a Dercy faz, na verdade, é só uma paródia, outro procedimento essencial do grotesco e do teatro popular. O que a baiana tem? Tem um rosário de ouro com as manotas fiquei, então tem mais nada. Não vai no golfinho, ou 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 não... Ai! Ou não vai no golfinho, ou não vai... Ou não vai no golfinho, ou não vai... Ou não vai no golfinho, ou não vai... Ao parodiar comédias burguesas, ela rebaixa os seus valores ideológicos e estéticos e destrói a relação obediente que viu o texto como superior à cena. Algo que, ironicamente, só vai ser valorizado a partir da década de 70, com a chegada das proposições estéticas pós-dramáticas dos Estados Unidos e da Europa, e que enquadram o teatro oficial em novos discursos, conceitos e convenções epistemológicas. As críticas às comédias da Dercy também explicitam o quanto que o modo de produção moderno e o popular partem de visões de teatro e de mundo diferentes. Porque enquanto o teatro moderno é guiado por princípios estéticos, o maior objetivo do teatro popular é a comunicação. Se o teatro oficial valoriza a forma e uma interpretação limpa, as bases da atuação da Dercy são o erro, a imperfeição e a incompletude grotesca, em que ela extrai a sua força da relação viva e direta com o público. A Dercy revoluciona o teatro brasileiro porque usa os procedimentos milenares do teatro popular para subverter as convenções do teatro oficial, ao adotar de um lado o repertório do antigo teatro declamado e do outro dialogar com as técnicas modernas trazidas da Europa. Se a história oficial do teatro brasileiro muitas vezes é contada com a ruptura do declamado para o moderno, do velho para o novo, o teatro popular não se encaixa nisso, porque se mantém continuamente vivo, reempregando métodos dos dois polos do jeito que for mais favorável para si. O teatro popular, ao operar os seus procedimentos em interação tanto com as tradições quanto com a modernidade, cria com eles a sua própria poética. Bom, é esse jeito de atuar grotesco, popular, bagaceira e espontâneo que a Dercy chama de modo brasileiro de representar, em oposição ao antigo teatro declamado, que tinha uma forte influência portuguesa, e às técnicas modernas trazidas da Europa. E sim, é perigoso classificar um estilo de interpretação ou um humor baseado no seu país de origem, porque isso muitas vezes serve apenas para manter o mito de uma identidade nacional, para estabelecer uma diferença artificial entre nós e eles, os estrangeiros. Mas também é muito significativo existirem expressões como o jeitinho brasileiro, e é mais significativo ainda que a gente eleja isso como algo característico do povo brasileiro. E tanto faz se é para exaltar ou criticar o Brasil. O jeitinho é considerado um símbolo da identidade nacional, assim como o futebol arte e o carnaval. Estereótipos muito ligados à criatividade, à improvisação, a uma lógica de fazer desvios e a transgredir a norma estabelecida. Pensando no processo de formação desse país, o professor, historiador e sambista Luiz Antônio Simas faz uma oposição muito pertinente entre o Brasil
Brasil, Estado-nação forjado como projeto de exclusão e aniquilação de pluralidades, e a brasilidade. Nos aconchegos das brasilidades, tecemos formas plurais de nascer, morrer, rezar, dançar, amar, comer, celebrar, cantar, vestir, falar, olhar, cheirar, perceber, brincar, inventar, jogar futebol, bater tambor, dobrar e desdobrar, na viração da aldeia, o terreiro mundo. Somos um povo de culturas fresteiras, aquelas que, jogando nas rachaduras dos muros institucionais, com a destreza e a arte do drible no vazio de Mané Garrincha, inventam constantemente modos garrinchados de vida que buscam a transgressão, o equilíbrio gingado, a terreirização do território como estratégias de jogo e combate contra a mortandade produzida pelo desencanto de mundo. Então é isso. Eu vou usar modo brasileiro de representar porque a brasilidade é um imperativo categórico. E essa forma de agir, de falar, de transmitir ideias e sentimentos pelo corpo também se traduz em um modo de atuar no teatro, no audiovisual e nas ruas. Da década de 50 em diante, a Dercy adapta a vários textos da literatura dramática, além de fazer filmes e programas de TV. Ela alcança fama nacional nos anos 60, quando a televisão começa a se tornar de fato um veículo de massa no Brasil. E a partir de 1966, passa a trabalhar na recém-criada Rede Globo. Com programa de auditório próprio, a Dercy vai ser uma das suas principais apresentadoras e fundamental para a emissora se tornar a mais vista do país. Os seus procedimentos de atuação funcionavam muito bem no ao vivo, em que ela podia improvisar à vontade com o público do auditório, só que isso também fazia ela ser um elemento muito perigoso para a ditadura militar, por falar o que pensava, fazer assistência social no programa e, pior, exibir a realidade dos pobres no país. O que era uma blasfêmia para os milicos, que queriam construir um ideal de progresso, de Brasil, de eficiência militar, que, bom, era o oposto do que a Dercy mostrava e não existia. A Globo corria riscos com a censura ao manter ela, mas em 1970, quando o canal já está consolidado no primeiro lugar de audiência e não dependia mais tanto da Dercy para isso, ela é demitida. E assim a emissora pode manter as boas relações e o seu pacto com a ditadura. No ano seguinte, aos 63 anos, a Dercy, cansada de ser taxada de pornográfica e menosprezada pela classe artística e pelo governo, anuncia seu último espetáculo, A Difa Amada, em que contaria histórias da sua vida. A turnê de despedida gera uma grande comoção na imprensa e no público. Faz temporadas lotadas e, bom, não é o seu último espetáculo. Não dá pra saber se tudo foi um grande golpe publicitário desde o começo, ou se o sucesso faz ela mudar de ideia. Mas isso inaugura uma nova etapa na sua trajetória, de vários espetáculos autobiográficos, que tinham mais o formato de show do que de peça. E eles, mais do que narrar memórias, eram uma celebração da persona Dercy Gonçalves, que não existia só nos palcos, mas também na vida social, em entrevistas, programas de televisão e aparições públicas. E isso fazia parte de uma tática de chamar a atenção sempre que possível, jogando com a sociedade do espetáculo e se adaptando às diferentes situações, em uma lógica da ocasião tipicamente popular. A Dercy tinha testemunhado colegas sendo esquecidos facilmente, fosse pela omissão do governo ou pela produção incessante de celebridades na indústria cultural, então ela lutava contra o próprio apagamento e se mantinha em evidência ao criar eventos midiáticos. Era irreverente e desbocada não importa onde aparecesse, em uma atitude análoga aos bufões, porque o bufão, ao contrário dos palhaços ou dos comediantes, nunca deixa de ser um bufão. Ele não separa o cotidiano do extraordinário. Assim, ela contava a história da vida da Dolores pela lente da bufona, grotesca, que carnavalizava a própria figura. Peito de uma mulher de 90 anos, não tem orgulho. Não, mas naquela época... E deixava vida e arte indissociáveis. Por isso também não dá pra acreditar totalmente nos seus relatos, já que ela exagera conflitos, provoca e valoriza sua atitude rebelde e insubmissa. Tá, mas pra terminar, por que falar da Dercy do grotesco hoje? É complexo discutir cultura popular, porque ela não é homogênea. Ela é o resultado da interação de diferentes grupos sociais, com tentativas de dominação, resistências, mas também hibridações, reempregos e contradições. Nesse sentido, é bom a gente pelo menos tentar ser astuto ao entrar nesse terreno de disputas. Então, por exemplo, eu, como um artista interessado em pesquisar a cultura popular, preciso tomar o cuidado de não abordar uma dança popular de um ponto de vista tecnicista e higienizador, como passos codificados que podem ser transformados em mais um elemento estético, e encaixando o popular em moldes de outras matrizes epistemológicas, europeias, modernas ou pós-modernas. Porque assim, preocupado só com a clareza e a limpeza estética, eu perco o que pra mim é o mais interessante na cultura popular, que é a
comunicação. Esse é o que eu acho o legado mais importante da Dercy, porque ela conseguia estabelecer uma relação viva e direta com seu público e, com isso, de grande potencial transformador. Por meio do grotesco e da bagaceira, ela acabou com a separação careta entre grande arte e entretenimento barato, liberando o teatro oficial da seriedade unilateral e abrindo as portas para os atores, atrizes e grupos que vieram depois dela, como o Teatro Oficina, o Asdrubal trouxe o trombone, o Teatro do Ornitorrinco. Ela foi referência para outros padrões de comportamento, não só das atrizes, mas das mulheres em geral, criando novos imaginários e possibilidades. Ela expandiu como ninguém os limites do modo brasileiro de representar, e mostrou que tudo pode ser visto a partir da percepção carnavalesca de mundo, em que a existência não é considerada a partir de um ponto de vista individual, mas sim do coletivo. E assim a gente pode celebrar nossa eternidade enquanto povo, que se regenera continuamente num ciclo infinito de nascimento e morte. E que nesse processo, cheio de contradições e ambiguidades, avanços e recuos, a gente siga agindo nas rachaduras do sistema, subvertendo a norma, transgredindo a ordem, improvisando, driblando os desafios, festejando porque a vida não é fácil e, com isso, imaginando e desenvolvendo novas formas de viver. A perereca da vizinha tá presa na gaiola. Xô perereca, xô perereca. A perereca da vizinha tá presa na gaiola. Xô perereca, xô perereca. Bom, gente, é isso. Essa videoaula eu desenvolvi a partir da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2017 na Unicamp. E é muito bom compartilhar um pouco aí do conhecimento produzido numa universidade em outros lugares. Se você quiser saber mais da minha dissertação, eu vou deixar o link dela aqui, assim como da tese de doutorado da Virginia Namur, que também era sobre a Dercy Gonçalves e foi uma grande referência na minha pesquisa. E se você quer conhecer mais o trabalho da Dercy, por favor, leia o livro dela, veja os filmes, entrevistas, tem muito material aqui no YouTube. A obra dela é muito maior do que qualquer coisa que eu fale aqui. E eu também queria ressaltar que essa videoaula só existe graças ao PROAC, que é um edital público do governo do estado de São Paulo. Se vocês procurarem aqui no YouTube videoaula PROAC 2021, com certeza vocês vão achar um monte de videoaula da hora, teórica, prática. Se você não gostou dessa, com certeza vai achar uma que goste. Então valorize o financiamento público na arte e na cultura. São essas políticas públicas que permitem que a gente compartilhe o nosso conteúdo e a nossa arte de graça ou a preço popular. E se vocês quiserem acompanhar mais do meu trabalho, o meu @ é andré.sum no Instagram. Eu sou ator, diretor, dramaturgo, professor de teatro, pesquisador e o que mais aparecer aí, mandem jobs. E por último, se você gostou do formato desse vídeo, assista o canal do Ora Thiago aqui no YouTube. Ele é um criador de conteúdo incrível que parte da cultura pop para falar de vários outros temas. E os vídeo ensaios dele foram uma inspiração muito grande para isso daqui. E é isso. Curte, comenta, compartilha e um beijo aí no coração de cada um de vocês.